Olá, professor! Olá, professora! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. O tema de hoje é o pensamento visível. Tem tudo a ver com pergunta de compreensão leitora, tem tudo a ver com operações mentais, operações cognitivas. Hoje eu quero começar com uma provocação simples, mas que pode mudar completamente a forma como a gente prepara nossas aulas. Qual é o verdadeiro objetivo de uma atividade de compreensão leitora? Será que é fazer o aluno acertar o gabarito e chegar à resposta certa? Ou é desenvolver o pensamento desse aluno? Sei sim, que a sua intenção é desenvolver o pensamento desse aluno. Mas qual é o ciclo tradicional? Pensa comigo. A maioria das atividades em sala de aula hoje termina exatamente da mesma forma. Fazemos uma pergunta, o aluno dá uma resposta, corrigimos dizendo certo ou errado e ponto final, fim de papo. Mas a grande questão é, o que acontece com a mente do aluno depois desse fim? Indo além do gabarito, como ir além do gabarito? Ensinar a pensar significa ir muito além de validar esse gabarito. Significa parar de perguntar apenas o que e começar a perguntar como. É como colocar no centro do debate a pergunta mágica, a pergunta universal. Como você chegou a essa resposta? Tornando o invisível visível. E sabe por que essa pergunta muda tudo? Porque quando o aluno é convidado a explicar o seu raciocínio, algo incrível acontece. O professor finalmente passa a enxergar aquilo que a resposta sozinha estava escondendo. A gente consegue ver a engrenagem da mente dele funcionando. A ilusão do certo e do errado. Pense bem. Uma resposta certa, ela pode vir de um mero chute. Por outro lado, uma resposta errada no papel, ela pode revelar um raciocínio brilhante e muito bem articulado, mas que apenas se perdeu em um detalhe. Se ficarmos só no certo ou errado, perderemos esses dois diagnósticos valiosos. A arte de fazer boas perguntas. É exatamente por isso que fazer boas perguntas faz toda a diferença. Boas perguntas não servem para testar memória, mas sim para tornar o pensamento visível. Elas tiram o raciocínio da escuridão e trazem para a luz da sala de aula. O professor investigador. Nesse novo cenário, o papel do educador se transforma profundamente. O professor deixa de ser aquele mero corretor, que distribui notas e passa a ser um verdadeiro investigador do conhecimento. Alguém curioso para entender como seus alunos aprendem. Sem mirabolâncias, aproveitando o que você já tem. Habilidades e pensamento real. No fim das contas, ensinar a pensar é dar ferramentas para o aluno. É ensinar a justificar uma opinião, a comparar diferentes pontos de vista, ou explicar suas ideias de forma clara e a ter maturidade de revisar o próprio pensamento quando necessário. Construção de sentido. Quando a gente promove essa virada de chave, a interpretação de texto deixa de ser um mero exercício mecânico de memória. Ela ganha vida. A leitura passa a ser um exercício ativo de construção de sentido. E para fechar o episódio de hoje, guarde essa reflexão. O melhor professor não é aquele que acumula uma montanha de respostas certas na sala de aula. É aquele que consegue formar e desenvolver leitores críticos, capazes de pensar profundamente sobre tudo que leem, sem medo de errar. Que entendem que o medo é um processo, é uma construção. Muito obrigada pela companhia de hoje, um grande abraço, até o próximo episódio. Deixa lá sua dúvida também no Fale Conosco e baixa o PDF no nosso site
Um beijo, tchau!